Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou iniciar uma série sobre performance tuning dentro do SQL Server. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dica técnica e prática do dia a dia de um DBA SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, se cadastra lá e então todas as semanas, na terça-feira, eu vou enviar para você no seu e-mail dicas práticas e técnicas para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados. Um dos temas mais procurados por desenvolvedores, a galera de infra e até mesmo os próprios DBAs é o famoso tuning. É um tema extremamente interessante e importante que você deve conhecer para trabalhar especificamente com banco de dados. Mas afinal, o que é o tuning? De uma forma bem simples, o tuning ele é sinônimo de otimização. Ele é uma ação que você toma visando sempre trazer a máxima performance para o ambiente. E isso se aplica tanto na camada de infraestrutura, quanto ali na parte da aplicação e, claro, dentro do banco de dados. Vale ressaltar que um tuning em um ambiente de banco de dados não se limita apenas a aumentar recursos do servidor daquele ambiente onde está o SQL Server. Não adianta você apenas aumentar processador, colocar mais núcleos na máquina, aumentar a quantidade de memória ou até mesmo trocar os discos por discos melhores, como o SSD. É claro que isso pode fazer parte de uma solução de tuning, mas tratar esse aumento de recurso como algo isolado para resolver um problema de performance não é o melhor caminho. Por quê? Ao longo do tempo, o banco vai continuar crescendo, o ambiente vai precisar de mais recurso e você vai entrar ali num círculo vicioso, sempre precisando aumentar recursos do servidor. Então isso de forma isolada não é um processo de tuning correto, você precisa acrescentar outros níveis ali de ajustes para de fato ter um tuning eficiente no ambiente. O processo ideal de tuning no SQL Server é você englobar várias possibilidades, incluindo infraestrutura, aplicação e também as configurações que você tem do seu ambiente. E esse processo se divide em 3 etapas. A primeira é o entendimento do problema. Você deve coletar várias informações e eu vou gravar um vídeo específico aqui nessa série para trazer as ferramentas que você pode utilizar para ter essas informações, para entender qual é o problema que está acontecendo para você dar andamento no seu tuning do seu ambiente. A segunda etapa é o desenvolvimento de um diagnóstico para esse problema que você identificou. Nada mais é do que, tendo as informações que você coletou na etapa 1 em mãos, saber que passos você deve levar e para que caminho você deve seguir para ter um diagnóstico mais preciso de qual é o problema que está acontecendo, para então, na terceira etapa, você de fato executar o tuning. É ali onde você põe a mão na massa e executa as ações, seja de correção de configuração ou até mesmo uma query que precisa ser ajustada com índice ou sendo alterada. Você pode estar se perguntando por que é necessário você executar um tuning no ambiente de banco de dados. No mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas estão extremamente acostumadas ali a ter tudo de forma instantânea na mão, não deve ficar muito difícil de ligar os pontos e compreender qual é a real necessidade do tuning. Usuários de sites e até aplicações no mundo inteiro ficam extremamente insatisfeitos quando se deparam com demoras nas aplicações e sites. Para assistir um vídeo, por exemplo, para realizar uma compra ou até mesmo para gerar um relatório para o seu chefe antes de uma reunião super importante. E o volume de informações no mundo todo continua crescendo num ritmo bem acelerado. Em alguns estudos recentes feitos pela IDC, apontam que o volume de informações tem crescido de forma absurda. Em um desses estudos, inclusive, é destacado que para cada um usuário que existe na internet, nós temos 8 dispositivos gerando informações, que são os chamados IoTs. Então, diante desse cenário onde o volume de dados acaba crescendo aceleradamente no mundo todo, os bancos de dados que armazenam essas informações precisam acompanhar esse crescimento acelerado, acompanhar esse ritmo e garantir que o sistema e a aplicação ou o site em si continue tendo o mesmo desempenho que tinha há 2, 3 meses atrás, onde o volume de informações era bem menor. Avaliar o ambiente frequentemente é uma tarefa extremamente essencial por parte do DBA para garantir que esse ambiente continue mesmo com o crescimento, tendo um desempenho satisfatório para todos os usuários. Em resumo, o tuning é para garantir que aquele relatório que é gerado em cerca de 1 minuto continue sendo gerado em 1 minuto ou próximo a isso,
mesmo com o banco dobrando o seu tamanho e triplicando o seu tamanho. A queda de desempenho de uma query, quando eu falo query, entenda um script, um comando executado dentro do banco de dados, pode ter ali uma oscilação de acordo com alguns fatores. E eu vou citar aqui alguns que são os principais que podem tirar o desempenho de uma query. O primeiro deles é o consumo de recursos. E quando a gente fala de consumo de recursos, a gente precisa ter em mente aquele tripé, CPU, memória e disco. Quando você tem ali algum gargalo de consumo de algum desses recursos, é muito provável que algumas queries dentro do banco de dados possam ter ali uma perda de performance. Imagina um cenário onde você tem um servidor com consumo por 30 minutos em 100% da CPU. Durante esses 30 minutos em que a CPU está em 100%, toda e qualquer query que seja executada no banco de dados vai ter perda de performance, porque afinal de contas não existe recurso disponível suficiente para aquela query executar com o melhor da performance dela. Um segundo fator que pode influenciar no desempenho de uma query é o lock. O lock é um mecanismo que o banco de dados, no caso que nós estamos falando aqui, o SQL Server, utiliza para garantir a integridade das transações dentro do banco de dados. De uma maneira bem simples, o lock ele garante que uma transação que usa uma determinada tabela e um determinado dado, ele mantém a exclusividade de acesso àquela tabela e àquele dado até que aquela transação seja finalizada. Se houverem outros processos que precisam utilizar essa mesma tabela, esses mesmos dados, eles vão sofrer o lock, ou seja, vão ficar aguardando aquela primeira transação terminar a sua execução para então poder acessar aquela informação, para daí então retornar aquela informação para esse segundo e terceiro processo. Então a query pode estar demorando por recurso que esteja faltando ou esteja sobrecarregado, e também pode demorar porque ela está aguardando algum outro processo finalizar a sua execução para então acessar aquele dado e retornar para o usuário. Um terceiro fator que pode influenciar é o índice, tanto a falta de um índice como um índice criado da forma errada. De forma resumida, o índice ele é utilizado para auxiliar as consultas para que o SQL Server possa encontrar aquele dado de uma maneira mais rápida. Então, se você tem uma query que precisa buscar dezenas de milhares de informações e ela não tem o uso de nenhum índice dentro do banco de dados, muito provavelmente ela vai precisar fazer leituras que a gente chama de table scan nas tabelas, e com isso ela vai levar um tempo maior para retornar essa informação. Então, se você tem um índice adequado para aquela determinada consulta, o SQL Server vai conseguir chegar naquela informação de uma forma mais rápida e retornar de uma maneira mais rápida para o usuário final. Também existe a situação onde você tem um índice criado da forma errada, que não é mais adequado. E isso pode também acabar tirando a performance do SQL Server, porque ao executar uma query, o SQL ele monta um plano de execução. E um índice criado de forma errada pode fazer com que o SQL Server monte um plano de execução que não seja eficaz. E com isso também acabe demorando mais tempo para retornar aquela informação. Então é extremamente importante você ter um índice, mas que esse índice seja adequado para atender aquela sua consulta. E um quarto fator que eu destaco é a manutenção preventiva. Uma vez que você já tem os índices criados para atender as consultas que você precisa, esse índice, com o passar do tempo, ele pode começar a sofrer fragmentação e também desatualizar as estatísticas do banco de dados. Isso vai fazer com que o SQL trace planos de execução de forma ineficaz e com isso o tempo de execução das queries passe a retornar muito além do que deveria. Então a manutenção preventiva constante de índices e estatísticas vai garantir todos os recursos necessários para o SQL Server montar um excelente plano de execução e chegar na informação de uma maneira mais rápida, tornando a query muito mais rápida e garantindo aí a qualidade e retorno rápido da aplicação para o usuário. E para cada um desses quatro fatores que eu citei, sobrecarga de recursos, lock, criação de índices ou correção de índices ineficazes, e até mesmo a manutenção preventiva do banco de dados, tanto de índices quanto de estatísticas, o DBA tem uma série de atividades que ele precisa e pode executar para garantir ali que o ambiente tenha um desempenho agradável, tenha um desempenho satisfatório para os usuários. Todas essas análises
em conjunto com esses 4 fatores e as ações que o DBA toma em cima desses 4 fatores, são considerados um tuning. Nós podemos dividir o tuning em 3 categorias. A primeira seria de hardware, onde você de fato precisa melhorar ali o hardware disponível para o seu ambiente de banco de dados, seja com processador, disco, memória, de maneira que ele precise de fato de mais recurso, porque chegou num limite ali de otimização em que a quantidade de informação, de dados, o volume de dados do seu banco de dados cresceu muito e agora chegou o momento de realizar um tuning a nível de hardware. O segundo é a nível de SQL Server, ou seja, você pode e deve ajustar algum tipo ali de configuração, de parâmetro da sua instância ou do seu banco de dados para se adequar de uma maneira melhor à necessidade do ambiente ali que você está administrando. E o terceiro é a nível de query, onde você se identifica uma query que precisa de otimização e aí você analisa a parte de índices, analisa as estatísticas que estão sendo utilizadas, de certa forma ajusta o plano de execução para que ele possa executar de uma maneira mais performática dessa query específica, ou até mesmo sugerir alguma alteração dessa query na estrutura dela para que ela tenha uma performance melhor. Lembrando que essa modificação da query pode ser a nível de banco, quando você fala ali de uma procedure ou de uma view, ou pode ser também a nível de aplicação, você passar a sugestão dessa alteração de query para a equipe de desenvolvimento das aplicações para que elas alterem de fato dentro do sistema a maneira como aquela query é executada. Particularmente, eu gosto muito dessa parte de tuning, dentre tantas atividades e tarefas que o DBA ele precisa executar. É muito satisfatório quando no dia a dia você pega ali uma query que está levando 30, 40 minutos para executar e com o trabalho de tuning na query você consegue diminuir o tempo dela de execução ali para 20, 30 segundos. Eu já tive algumas experiências dessa e de fato são bem satisfatórias, você fica bem contente com o trabalho que você desempenhou. Outra situação bem comum que eu passo no meu dia a dia como DBA é precisar informar as equipes de desenvolvimento das aplicações dos clientes em que eu atuo a necessidade de uma alteração, de um pequeno ajuste ali na query para fazer com que ela retorne de uma maneira mais rápida. É claro que vai depender de aplicação para aplicação, algumas são mais fáceis de fazer as mudanças, outras demoram um tempo maior e quando existe essa demora de um tempo maior, o DBA pode pensar em alguma outra alternativa de forma paliativa para atender ali a demanda do cliente naquele momento e contar com a ajuda da equipe de desenvolvimento da aplicação para num futuro próximo aí fazer esse ajuste dentro da própria aplicação para que de uma forma geral o desempenho da aplicação seja satisfatório para o cliente. E um ponto também que é bem importante destacar é que nem sempre quando você se depara com um processo que está lento dentro da aplicação, quer dizer que é uma única query que está lenta dentro do seu banco de dados. Eu já peguei algumas situações onde as queries executadas dentro do banco de dados levavam apenas alguns milissegundos, 100 a 150 milissegundos para executar. Porém, o processo ele executava milhares e milhares de vezes dentro do banco de dados essa query, com poucos milissegundos. No geral, o tempo de execução desse processo era alto, mas no banco de dados não tínhamos nenhuma query com tempo extremamente alto, era apenas essas queries que, executadas repetidas vezes, com poucos milissegundos, acabava deixando aquele processo como um todo em alguns bons minutos para terminar. Nesse cenário, eu atuei nessas queries que levavam 150 milissegundos para executar e consegui reduzir o tempo de execução delas para apenas 10 milissegundos. Com isso, o ganho na quantidade de repetições de vezes ali que era executado foi significativo. Ao invés de levar, um exemplo, 10 mil vezes 150 milissegundos, passou a levar 10 mil vezes apenas 10 milissegundos. Então, na soma total, o tempo foi muito satisfatório com esse ganho de performance tuning da query. O DBA ele precisa conhecer e aprender sobre tuning cada vez mais. É claro que dentro do mundo, do universo banco de dados, existem outros segmentos em que o DBA pode ser especialista em alta disponibilidade, pode ser especialista na parte de segurança. Mas todo DBA deve sim conhecer de tuning, porque é uma das atividades principais e ele em algum momento vai precisar dar algum apoio, seja para um cliente ou seja para alguma equipe de desenvolvimento. No vídeo de hoje eu falei sobre tuning, o que é um tuning, qual que é a real necessidade de se aplicar um tuning e quais são os fatores que
que você deve levar em consideração para fazer um tuning no ambiente do seu cliente. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e lembre-se, esse é apenas o primeiro vídeo da nossa série de Performance Tuning no SQL Server. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!